aqui a primeira aula de Fundamentos Mecânicos. Sim, Wesley, você levantou a mão? Você tem algum questionamento? Não, é porque eu apertei aqui sem ver. Ah, tá, beleza. Então vamos começar então. Muito bem. Uma das coisas que mais a gente precisa entender na engenharia é a questão dos materiais, certo? Que nós utilizamos. Vocês que estão na parte de automação e que estão vendo essa parte de automação precisam conhecer um pouco dessa área das ciências dos materiais, correto? Então, um dos fundamentos mais preciosos que nós temos, que estão à nossa disposição, é a questão da metrologia, ok? O que é metrologia? O conceito de metrologia é o quê? É a ciência que tem como prerrogativa medir as peças que são produzidas e tendo que analisando a qualidade e como essa peça foi produzida de maneira correta, dando a crer que tem o maior grau de confiabilidade possível, certo? Pois muito bem. As peças que são produzidas, elas passam por um minucioso tipo de tratamento, de usinagem, seja por fresamento, torneamento e tantos outros tratamentos que podem o quê? Modificar e moldar a estrutura dessa peça. Pois muito bem. Os equipamentos que vocês vão ver mais adiante, entre os principais, nós destacamos o quê? O paquímetro e o micrômetro, que são equipamentos que vão o quê? Fornecer para vocês as medidas de como essa peça está sendo produzida. Pois muito bem. Nessa escala aqui, nós temos o quê? Os múltiplos e submúltiplos do método. Mas, professor, por que isso aqui é do método? É por causa do sistema internacional internacional de unidades. Sistema internacional de unidades. Que tem a sigla SI. Então, toda vez que você vê SI, é Sistema Internacional de Unidades. Historicamente, o Sistema Internacional de Unidades surgiu em 1792 na França. Na França. Depois da chamada Revolução Francesa. Mas aí vem a questão, mas professor, por que esse sistema foi tão importante? Porque antigamente, pessoal, não se tinha um sistema de medidas padronizado. E o que aconteceu? Quando eclodiu a Revolução Francesa na Europa, Napoleão Bonaparte ele fez o quê? Nós temos que fazer com que a França seja o centro do mundo e não mais a Inglaterra. Então, de maneira o quê? Ele começou a modificar os sistemas de quê? De medida e colocando todos eles no sistema padrão, certo? Então, como que a gente vê? Como que a gente sabe isso? Pelo fato muito simples, que foi adotado as medidas padrões, beleza? Você está vendo aqui, ô Wesley, essa figura? Tá Essa vendo? aí? Pô, Isso aqui. Isso aqui, Wesley, isso aqui é o quilograma padrão, certo?
o que que acontece? Eu falei aqui para você do ato histórico, certo? Que Napoleão Bonaparte, ele queria o quê? Padronizar as medidas, né, mais importantes para que a França fosse a detentora desse sistema de medidas. Então, esse aqui é um bloco de platina iridiada, né, com irídio, que tem aqui a composição de 1 quilograma, tá, padrão, certo? Essa aqui é uma outra visão dele, tá ok? É claro que isso aqui é uma cópia. O sistema original, ele está guardado no museu lá perto de Sèvres, na França, tá ok? Então, essa placa aqui mede 1 quilograma, tá ok? Isso é uma peça para aferir, Isso. tipo, Aferir, balança. isso, aferir o quê? As condições de quilograma de massa, tá? Que foi desenvolvido naquela época, tá ok? No século XVIII, tá ok? Isso aqui é unicamente para ter aquela aferição, beleza? Ele é usado tipo uma referência. Justamente, beleza? Eu já vi umas peças que o Inmetro usa, só que eu acho que é desse modelo aí mesmo. É, né? Para aferir balança em supermercado, Sim. Você se lembra daquelas balanças antigas sim, de peso? Essas daqui, né, que você está falando, essa né? aí. Isso. Então, é a partir desses pezinhos que tem aqui, né, que foi desenvolvido o quê? A partir do peso padrão, perdão, que foram desenvolvidos esses outros pesos aqui, certo? Para ferir. Porque antigamente, você sabe, antigamente era tudo muito o quê? Analógico, né? Que nem nessa figura que você está vendo aqui, os quilos de tomate, ou os quilos aqui A de, precisão não de era é, sempre. não era tão, digamos assim, tão precisa como a gente tem hoje, correto? Então, era o sistema o quê? Mais analógico. Hoje nós temos as balanças digitais, né? Como você está vendo aqui, correto? Ela desregulava bem mais rápido. Sim, justamente. Então, nós Não tem temos o quê? aquela precisão certa. Isso, beleza? Então, nós temos o quê? A questão de que o sistema ele não propiciava uma exatidão profunda, correto? Aquele termo que é profundo e conexo, beleza? Tranquilo? Pode voltar aos Tranquilo. slides? Pode. Beleza. Então, o que que acontecia? Nós tínhamos esse sistema aqui de unidades, certo? Então, o que que aconteceu? Para massa, certo? Para massa, a unidade foi o quilograma. Quilograma. Para tempo, 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 segundos, beleza. Para força, foi o Newton. Para força, foi o Newton. E para o metro, foi o quê? A medida de distância foi o metro. Por isso que nós temos aqui esses submúltiplos que você está vendo. Terametro, 10 elevado a 12. Giga, 10 elevado a 9. Mega, 10 a sexta. Quilômetro, 10 ao cubo. Hectômetro, 10 ao quadrado. Decâmetro, 10 à primeira. E chegamos ao metro padrão. E agora vem o quê? Os submúltiplos, né? Que são abaixo, são potências negativas. Nós temos o decímetro, 10 elevado a menos 1. Centímetro, 10 elevado a menos 2 metros. O milímetro, o micrômetro, o nanômetro, picômetro, femtômetro e atômetro. Beleza? Tranquilo? Depois eu vou disponibilizar esses slides lá para vocês, tá ok? Sem problema nenhum, tá ok? Pode continuar? Pode. Beleza. Pode sim. Então,
Beleza. Então, isso aqui que deu origem ao quê? A essa parte da mecânica, que é a metrologia. E por causa disso, nós temos que estudar o quê? Alguns tipos de quê? De escalas. O que que são escalas? Escala é o quê? É o parâmetro que você adota para fazer a medida de algum tipo de instrumento, ou então de algum material que você quer trabalhar. A finalidade da escala é mostrar qual a distância, o comprimento, a largura, o raio, o que você vai utilizar de material e aquilo que você vai reportar e retirar do material, certo? Então, por exemplo, você vai trabalhar mais à frente, você e a demais turma, com o paquímetro. 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 E ele tem um sistema métrico, certo? Nós temos, como eu falei aqui lá, nós temos o SI, que é o Sistema Internacional, mas temos o sistema em inglês. Professor, qual que é a diferença? Eu vou fazer uma divisão aqui de algumas coisas, de unidades de medida, antes de falar de escala. Eu vou colocar aqui o sistema em inglês, sistema em inglês, e o sistema internacional. Por exemplo, em questão de temperatura, o sistema em inglês adota o Fahrenheit. No sistema internacional, nós adotamos o quê? O Celsius ou então Kelvin, tá? No sistema inglês, nós temos a libra, para força, e aqui nós temos o quê? O Newton, certo? Muito bem. No sistema inglês, nós adotamos o quê? A polegada, e é aproximadamente 2,54 centímetros. Aqui nós adotamos o quê? O metro. Aqui também pode vir a jarda, certo? Que é aproximadamente o quê? 0,702 metros, tá? Beleza? Você entendeu isso aqui? Você entendeu? Eu já estudei sobre esse coisa aí, sistema de medida jarda. Acho que é Sim, nos Estados Unidos é medida em jardas. isso. Por isso que eu estou Sistema fazendo aqui você internacional de medidas. é isso, é por isso que eu estou fazendo o quê? Você relembrar. Por exemplo, na Inglaterra é o sistema inglês. Nos Estados Unidos, eles adotam o quê? O sistema inglês. Você já deve ter visto filmes, né, de futebol americano que o jogador chutou a bola e a 35 jardas, por exemplo, né? Não, no Como? curso de eletromecânica estudei isso também. Estuda, né? Então você é eletromecânico também, né? Aí, esse Hã? curso, eu fiz esse curso tem, acho que um ano e É. pouco. Então isso aqui vai ser de boa para você lá. Então eu só estou fazendo uma recapitulação. Pode continuar? Pode, Beleza, mas qualquer coisa aí, dúvida, você pode falar comigo ou quiser falar alguma coisa pertinente, fica à vontade, viu? Beleza? Então, beleza. Você vai lá trabalhar com um paquímetro, certo? E nós temos aqui o sistema métrico que nós o quê? Adotamos. Nós temos aqui as medidas de 2 milímetros, 36 milímetros e a graduação que vem o quê? Para dar o quê? Maior precisão à medida da peça ou então do instrumento, né, que nós estamos querendo medir, seja uma peça ou seja qualquer tipo de corpo que nós estamos pegando, correto? Então, beleza. Aqui nós temos a medida no
paquímetro. Tá ok? Sempre com o quê? Um grau cada vez o quê? Maior e melhor de exatidão e precisão. Aqui no caso, nós já estamos o quê? Fazendo a medida de 1 em relação a 11 dividido por 32, certo? Polegadas. Tá ok? Nós temos aqui a borda e aqui a precisão também já vai o quê? Já vai aumentando. Beleza? Tudo tranquilo aqui, Wesley? Beleza? E esse aí tá medindo no paquímetro? Isso, no paquímetro. Tá ok? Ah, certo. Beleza. Então vamos mais adiante. Então, essa é a questão. Quando você pega uma peça, por exemplo, vamos supor que você pega um cilindro. Cilindro. Beleza. Você usinou e tem aqui um cilindro. Suponhamos que a altura desse cilindro seja de 2, você achou 2,714 centímetros, por exemplo, certo? Mas aí, no caso, digamos assim, o seu colega achou 2,713 centímetros. E outro achou a medida de quê? 2,715 centímetros. Pergunto a você, qual dessas medidas aqui está correta? Qual dessas medidas aqui está correta? 2.715. Não, todas elas estão corretas, sabe? O que Que não tem difere precisão, né? é justamente o que difere no caso é este algarismo aqui que ele se torna o quê? Duvidoso. Esse terceiro aqui após o quê? A vírgula, certo? Os dois números após a vírgula vem o terceiro que ele se torna o quê? Duvidoso, tá Já ok? tá na escala de centímetro, né? Isso, porque aí no caso o Na que que escala, acontece? na escala de baixo. Isso. Aí por isso que você utiliza o quê? A escala de baixo. Por isso que depois você vai só o quê? Vai melhorando a precisão desse objeto. Mas aí você pergunta, isso aí meu professor de metrologia me ensinou, isso aí já tem uns 4 anos, 5 anos que eu peguei isso. E ele falou o seguinte, ele falou assim, qual dessas três medidas aqui está correta? E ele fez a mesma comparação que eu fiz aqui. Ele falou assim, todas estão corretas. A questão é que vai depender do material que você está utilizando, no caso, o paquímetro que você está utilizando, e você tem que regular ele. Depende também se ele está quebrado em algum ponto ou não, e também de qual é a forma que você está pegando. Por que que ele falou isso? Porque dependendo, Wesley, do ângulo que você pegar ele, pode ser um ângulo pequenininho aqui para fazer o quê? A medida e colocar entre a parte fixa aqui, desse caso aqui, as estruturas 8 e 9, ele pode variar entre 0,001 o quê? Centímetros ou até menos que isso. Beleza? Você entendeu? De, e Beleza. pode haver uma variação de Sim, acordo com a precisão dele. Se ele tiver tipo empenado, isso. Ou curto, se ele sofrer algum quebrado. desgaste, também pode variar também, né? Aí pode haver uma variação entre a escala fixa e a escala móvel. Justamente. Beleza? Muito bem. Então, é por isso que existe o quê? A leitura no quê? No paquímetro. Tá ok? Então, essa leitura o quê? A cada centímetro, ela é dividida em 10 partes, na parte de cima, certo? Em até 100 milímetros também, e dividido também em 20 partes, quando essa precisão o quê? Aumenta. E é por isso que eu fiz essa comparação e falando com você. Qual dessas duas medidas está correta? Todas as três medidas estão corretas. O que necessita é de mais o quê? Mais precisão. Nesse caso, quando eu falei aqui para você,
existe o quê? A diferença entre exatidão e precisão. Por exemplo, se eu pego a medida de 2,71 centímetros, essa aqui eu já é o quê? É a medida o quê? Exata. Por quê? Todas as três medidas deu o quê? 2,71, correto? Mas quando se fala em precisão, ou seja, se eu tenho aqui um conjunto, aqui é exatidão, a precisão está contida neste conjunto aqui de quê? De exatidão. Ou seja, requer uma coisa o quê? Bem mais minuciosa. Então, no caso, 713 ou 4 no final, ou 5, requer mais o quê? Precisão da nossa parte. Enquanto 2,71 é o quê? É o mais o quê? Exato. Porque todos deram este valor. Agora, você entendeu a diferença entre exato e preciso nas escalas? A exatidão é quando tem a numeração exata. Isso, uma sequência que, digamos assim, que todos chegam nela, correto? Agora, no caso, se for 2,713, 14 ou 15, teríamos que ver para saber qual dessas três medidas é o quê? É Mas a é mais o preciso. quê? É a mais precisa. Entendeu? Ah, sim. Beleza? Tranquilo? Certo. Beleza. Então, vamos continuar. Neste caso, nós temos um dos instrumentos mais utilizados do mundo, que é o paquímetro, né? O paquímetro é um instrumento em que ele tem um bom acabamento e também ele tem as suas estruturas o quê? Polidas. E aqui nós temos o quê? O seu cursor, que ele também é ajustável, e nós temos a régua, né? Que mede o quê? O deslocamento livre e também sem folga, no caso daquilo que você quer medir, ok? Nós temos aqui a número 1, a orelha fixa, a orelha móvel, né? Essa parte aqui é fixa, nônimo ou vernier, que é que mede aqui a polegada, essa estrutura 3 aqui, que a polegada eu falei que é 2,54 centímetros, já definida, certo? Nós temos o parafuso, que ele regula quando você encaixa a peça aqui em cima, na orelha. Nós temos o cursor, que é algo que totalmente imóvel. A escala fixa, né, que está aqui em cima em polegadas. O bico fixo, aqui embaixo, ok? O encosto fixo, o encosto móvel, que ele vai se mover para a direita, certo? Se a peça for maior. O bico móvel, né? Nônimo ou vernier também em milímetro. Desse caso aqui já é na parte de baixo e não na parte de cima. A escala fixa em milímetros e a haste de profundidade, quando você quer determinar, por exemplo, a altura de um pequeno cilindro, por exemplo. Isso aqui você consegue fazer, ok? Então, essa aqui já é a estrutura de um paquímetro. Pergunta. Tem gente que fala assim, professor, eu quero colocar, por exemplo, uma estrutura desse tipo aqui, ó. Tem uma peça usinada. Eu coloco ela aqui em cima, ao invés de quê? Colocar ela aqui embaixo. Por quê? Porque aqui embaixo, nessa parte aqui do bico fixo e também do bico móvel, existe um desnível, certo? Então, você sempre coloca ela aqui em cima, presa, ok? Fixando o cursor e deixando ela o quê? Fixa aqui, ao invés de deixar ela aqui embaixo. Porque a diferença entre as medidas seria diferente, mesmo que pequena, ok? Então, a correta
A medida correta, o manuseio correto é a parte de cima ao invés da parte de baixo, ok? Beleza? Tranquilo? Tem muita gente que usa essa parte de baixo, né, para medir. É, e tá errado. Quem me ensinou isso foi um torneiro mecânico quando eu trabalhava na Saneago. Sempre usar a parte de cima, nunca a parte de baixo, por causa do desnível que essa parte de baixo tem aqui. Aí você pergunta: ah, mas por que que essa parte de baixo aqui então existe? Justamente para que quando o cursor for fechado, a orelha aqui for fechado, ela se encaixa uma em cima da outra. Ela fecha perfeitamente, tá ok? Pode continuar? Então quer dizer que essa parte de cima, se medir com ela também, vai dar errado. Você fala essa parte aqui onde que eu desenhei? Não, a parte de cima lá onde tá o 1 e o 2. Ah, sim. Não, aqui depende daquilo que você quer. Por exemplo, se você quer calcular uma abertura, por exemplo, de um raio de um cilindro, por exemplo, você pode utilizar essa parte aqui, ó, A1 e A2, certo? É, Quando isso ele aí for, mede isso, quando ele for a parte interna. isso, quando ele for bem pequeno, tá ok? E quando ele for pequeno ou bem pequeno, depende muito. Mas se você quer medir, por exemplo, a parte de uma peça, um cilindro, por exemplo, vamos supor que aqui você está vendo ela de cima e aqui você tem um raio, e você quer medir esse raio, você pode sim utilizar a parte dessas orelhas aqui, tá? Para calcular esse raio. Você fixa ela aqui dentro e puxa o cursor e ele vai determinar essa medida aqui para você, ok? Beleza? É, tá certo. Eu uso desse jeito aí mesmo para E, medir. isso. Pode continuar? Pode. Beleza. Aqui nós temos hoje em dia o paquímetro com relógio, certo? Uma das variações dele, ok? O paquímetro com bico fixo, não móvel, perdão, que a gente chama de basculante. Ele geralmente ele mede peças cônicas, né? Geralmente com um formato um pouco mais nivelado, tipo assim, sempre fixando na área de maior raio, tá? Onde que eu estou fazendo aqui, de maior raio. E nós temos aqui o outro paquímetro, que é um paquímetro já que mede a questão de profundidade, tá ok? Mede furos cegos, rasgos, rebaixos, entre outros, tá? Mas sempre mede a questão de profundidade. No paquímetro, nós temos também o que? A escala fixa, né? Que eu falei aqui para você, em que a cada 10 medidas corresponde ao que? A 1 milímetro. E nós temos aqui a escala do cursor, tá? Aqui embaixo. Então, aqui em cima nós temos a escala fixa e aqui a escala do cursor. Professor, onde que a gente mede primeiro? Mede primeiro a escala fixa. Aonde der, se tiver variação, você utiliza a escala do cursor para ter maior o quê? Precisão na hora de fazer a medida. Dentre esses erros, o que se destaca aqui? Nós temos a paralaxe, né, que é devido que à acuidade visível, né, que a gente sempre quer olhar pelo olho mesmo, se está sendo bem feito ou não, se está uma boa medida ou não, e a precisão da medida, né, que é a mola aqui que regula. Por exemplo, eu posso pegar uma peça e dar o quê? Essa medida aqui, certo? E aí fica, ah, professor, aqui tá errado? Não, não está errado. Só que aí vai exigir de você uma leitura, uma graduação que tem um pouco mais de quê? De escalas para que você possa ferir da melhor forma possível, ok? Você entendeu essa parte aqui? E como que é aí? Seguinte, se eu tenho uma peça e eu quero medir, por exemplo, aqui em cima, no cursor aqui das orelhas, certo? Aqui nessa parte aqui, vamos supor, profundidade, e me dá mais ou menos aqui, certo? Ok? Dá mais ou menos aqui. Pois muito bem. Então, o que que a gente faz? A gente contabiliza. Aqui nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Então, eu sei que essa medida aqui, eu vou chamar de M, ele está entre 6 e 7, correto? Sim ou não? Sim. Beleza. Quando eu tenho essa medida aqui, o que que eu utilizo? Eu vou utilizar a parte aqui de baixo do paquímetro para ter o quê? Maior o quê? Precisão entre as escalas, que nem eu estou fazendo aqui. Maior precisão para determinar se essa peça ou ela vai estar mais para o lado de 6 ou mais para o lado de 7, certo? O que que eu quero transmitir com essa ideia aqui? É que muita gente acha que essa medida aqui é geralmente o quê? No olho. Como ele diz aqui, ó, é um dos grandes erros da leitura do quê? De paquímetro. Porque tem gente que vai falar assim, ah, essa medida aqui é 6,50, por exemplo, 6,5 de medida. Mas vai que você tenta mexer numa peça e você sabe muito bem que a medida para ela encaixar perfeitamente é 6, o quê? 47. Então, dessa medida aqui, 0,03 já é o quê? É a incerteza dessa medida. E você precisa de que o quê? Maior precisão para o quê? Para que você possa fazer da melhor forma possível. E como que a gente faz isso? Através das resoluções da escala o quê? Graduada na parte de baixo, ou seja, da parte móvel. Como que a gente faz? Se eu tenho esta medida aqui como incerteza, o que eu faço? Pego 0,03 e faço o quê? As divisões na escala em que eu cheguei. No caso aqui seria 10 divisões. Ok? Se eu faço isso, então a minha precisão vai ser o quê? Na escala de quê? 0,03. Ou seja, este número aqui, ele está mais próximo de 6 do que mais próximo de 7. Beleza? Tranquilo? Ou você não entendeu? Essa, essa parte é, às vezes, que confunde a cabeça. Isso, mas aí no caso, hoje em dia, você sabe muito bem o que que acontece, que hoje nós, digamos assim, ainda tem laboratórios que têm um paquímetro analógico, mas hoje em dia nós temos o paquímetro o quê? Com um relógio aqui, ó, digital, que eu utilizava muito lá na Saneago. Então essa parte aqui, ele já determinava, por exemplo, com 3, 4, né, casas decimais após a vírgula. 4 casas de precisão, beleza? Por causa do quê? Do número da resolução que você está trabalhando. Pode ser 10, como nesse caso aqui, para 1 milímetro. Pode ser 20 para 2 milímetros. Você está querendo calcular. Ou então para 50 divisões, certo? Beleza? Em que você divide o quê? Para 5 milímetros. Beleza? Entendido? Isso aqui é o grau de Hoje, precisão que você vai chegando no cursor. Beleza? Tranquilo? o Beleza. pessoal hoje usa muito a medida exata também, É, mas aí, mas como no não tem. caso. Porque no caso, o que que acontece? Um professor meu uma vez falou assim para a gente: pessoal, a gente pode falar que o instrumento analógico ele é ultrapassado e o digital ele é melhor e mais preciso? Não, a gente nunca pode falar isso. Por quê? Primeiro, o digital veio a partir do quê? Do analógico, correto? Outro ponto. A questão do digital é que ele faz o quê? Ele faz os arredondamentos em casos do quê? Milimétricas, nanométricas. Então, ele tem, digamos assim, entre aspas, maior precisão, tá ok? Porque ele se aproxima do perfeitamente encaixe da peça, tá ok? Então, mais uma vez, é sempre determinado,
de acordo com as divisões que você está medindo. Seja 10, seja 20, seja 50, tá ok? Que você quer dividir aqui na peça, medir na peça. Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Então, vamos lá. Nós temos também um micrômetro, tá? Que é um instrumento que serve para medir, geralmente, discos ou peças de formato mais circular e que é utilizado o quê? Numa variação de 0,01 milímetros a 0,01 milímetros também de precisão, ou seja, aumentou mais uma casa, tá ok? Nós temos aqui a parte móvel. Se eu não me engano, eu acho que é o quê? É o tanque, né? Não, catraca. A catraca. E aqui nós temos o quê? A porca de parafuso, o tambor. É isso mesmo, aqui é o tambor. Onde você regula o quê? A precisão da peça que você está medindo aqui, ó. Nessas duas escalas que você está averiguando aqui, aferindo, ok? Esse micrômetro, ele varia de 0 a 25 milímetros, ou seja, a peça ela só pode ter 25 milímetros para medir, e a precisão dele, aqui já embaixo, já é de 0,01 milímetros também, tá ok? E aqui nós temos a estrutura de um micrômetro. Nós temos aqui a parte de aço, a ponta de contato, onde que você vai prender o objeto, o fuso, a trava, você vai fixar, o cilindro aqui que é graduado, o tambor que também é graduado, que você vai movimentar aqui, uma mola interna, a porca de parafuso, porca de ajuste e a mola de catraca que fica aqui atrás. A alavanca de catraca, o parafuso, que é esse aqui, e a catraca, que eu falei aqui atrás também, tá ok? E nós temos esses vários tipos de micrômetro. Nós temos um micrômetro de dimensão externa, nós temos um micrômetro para medida de espessuras de tubos, né, principalmente tubos bem finos. E como eu disse para você, o micrômetro externo para medir o quê? Discos, tá ok? Quando você faz um flange bem pequeno, a trava dele aqui é o formato o quê? Circular, própria para medir o quê? Raio ou espessura do disco, tá ok? Pode ir mais adiante? Igual Pode. esse primeiro aí usa muito em oficina, né? Isso. Pessoal torneiro Esse também. aqui, né? Que você fala, né? Uhum. Ele usa muito para medir igual o desgaste da Isso. peça, Isso. tamanho Principalmente pode questão, ser. principalmente aqui, esse aqui, ele é muito utilizado, você pode ver na oficina lá, que ele é muito utilizado para medir. Ai, gente, aquela parte lá O do motor lá. pessoal usa muito para medir pastilha. Isso mesmo, era a pastilha que eu estava tentando lembrar aqui. A É. pastilha tem que ver, igual for fazer o pastilhamento, Uhum. utiliza ele para ver qual medida vai ser usada, né? É, e também a questão da mola de suspensão. Quando tem algum desgaste nela, né, ele é muito utilizado também para medir ela, aferir, né, qual que é o tamanho do desgaste da mola. Mas aqui é geralmente mais usado para pastilha de freio mesmo, beleza? A pastilha do motor também, igual Isso, tem alguns veículos que usa ele. é. Agora esse é azul, nunca vi não. Esse aqui é mais para medir tubos, né? Foi bastante A utilizado. espessura da parede dele, né? É, justamente. E por causa da presilha dele aqui, ó, o cursor aqui que prende, né, o contato. Bem utilizado para isso. Beleza? Pode mais adiante? Pode, pode Aí ir. nós temos aqui o micrômetro para essas ferramentas, né? Que são aqui o que? A estrutura dele. Aqui nós temos ele aqui para fazer os cortes em 60 graus. E esse aqui é o quê? Para medir o quê? Em cortes em 108 graus.
beleza? É a quantidade máxima de graus que cada um pode medir, tá ok? A leitura no micrômetro, ela é realizada o quê? Através do quê? Da leitura do tambor, em que nós fazemos o quê? A medida do passo da rosca, que nós apertamos, sobre o número de divisões do tambor que ele coloca lá para nós. A resolução também da parte de baixo, né? Nônimo do micrômetro. Ele é medido como? Pela leitura do tambor, aqui essa parte aqui em cima. Sim. Pelo número de divisões aqui embaixo, desse cilindro aqui embaixo. Beleza? Ele é o que, digamos assim, os erros que eles são comumente utilizados na transferência de calor das mãos de operador, porque metal ele aumenta com o aumento da temperatura, e quando há deflexão de ar, né? Quando a precisão é aplicada no operador no nível de medição. Aqui, essa gravura aqui é o que? Demonstra qual que é a maior precisão que eu posso ter. Se o passo da minha rosca é de 0,5 milímetros e o tambor tem 50 divisões, chegou aqui mais em cima possível, como que eu faço? Eu pego a medida que eu consegui aqui no meu tambor, divido até o máximo aqui de 50 divisões, e o que que eu faço? Eu pego a leitura total dele. Eu pego 17, aonde achei aqui, nessa parte. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Onde eu achei aqui nesta parte de verde. Quando eu prendi a peça, mais o que? 0,5, que é a escala da bainha, aqui embaixo, certo? E também o que? O 0,32, que é a parte centesimal do tambor, que é essa parte aqui, ó. Que encaixou perfeitamente o que? Essas três medidas. A medida da bainha, os meios da bainha, que eu fiz aqui em questão das divisões, e também do que? Desta medida aqui, ó, do tambor. A medida centesimal. Beleza? Isso aqui ele é melhor você quando você for fazer a aula presencial amanhã, ok? Porque aqui eu desenho aqui rabisco, aí não dá para ter essa boa noção. Mas lá amanhã, no seu momento presencial, você vai ter essa questão aqui, tá ok? Pode mais adiante? Pode. Nós temos também outros instrumentos, que é o transferidor de ângulos, né? Que ele vai determinar o ângulo que essa peça que você pode produzir ou que você já produziu vai ter. O relógio comparador, tá ok? Que ele é muito utilizado do que na questão de precisão cada vez um pouco que maior e melhor, que a cada precisão dele é de 0,01 milímetros. E nós temos o que? O tipo de ponta que esse relógio que vai ter. Ele pode ter esses tipos de formato e pode ser do que? Com peças extremamente longas para medir roletes, para medir peças que vão ter absorção de choques, ou então para plantas, seja ela uma base cada vez maior, ok? Que é isso que nós fixamos a ponta do relógio para averiguar qual o tipo de quê? Qual que é a dimensão nominal ou a tolerância que essa peça vai ter, tá ok? Beleza. Então, alguma dúvida aí, Wesley? Hernani?